todos. Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais um circuito de filmes, trazendo aprendizados preciosos para você. Hoje trazendo também um filme incrível. Simone, seja bem-vinda. E hoje, né, a gente vai estar com a convidada especial, a Simone. Eu já vou pedir para vocês compartilhar essa live, curtir essa live. Hoje, conteúdo especial. Bom, Circuito de Filmes, ele foi criado para a gente ter essa troca de aprendizados. Ele foi criado no final de 2020, se eu não me engano, para que a gente possa trazer a psicologia, né, o olhar da psicologia para os filmes, né? É algo que a gente já faz, a gente gosta de fazer, né, assistir filmes, mas trazer realmente um olhar a mais e trazer uma identificação com o personagem, com a história, com o contexto e realmente trazer algo de bom, né, de positivo para a nossa vida. Para essa noite, né, a nossa convidada, a Simone, eu já vou estar chamando a Simone nesse filme de hoje. Luz, seja bem-vinda, que é o Doador de Memórias. Olá, Simone, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Hoje eu estou te escutando bem. Que bom. Quero agradecer, né, por estar aqui, né, junto com a gente, né, trazer o seu conhecimento, né, e trazer esse conhecimento também, esse aprendizado desse filme, né, que a gente está numa época, né, que a gente está questionando a realidade do nosso dia a dia, né, e questionar o presente e o futuro, né, diante de tantas situações, né, seja a pandemia, uma série de coisas que a gente leva a nos questionar. Então esse filme ele realmente está bem atual e a gente vai estar falando nessa noite, né? Então eu vou passar a fala para você, né? Seja muito bem-vinda, né? Sempre uma alegria, né, ter a sua presença aqui, com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. É um momento, né, que a gente, principalmente com o isolamento social, nos permitiu fazer muitos questionamentos, né, sobre a nossa existência, sobre o nosso fazer aqui, sobre a natureza humana, por várias questões. E esse filme, ele é um filme riquíssimo. À primeira vista, pode parecer um filme simples, um filme para os olhos, por exemplo, de alguns jovens e adolescentes, um filme romântico, de uma aventura romântica, né? Mas ele é um filme bem complexo e que nos traz discuti-lo de várias óticas, né? Desde de ótica política, filosófica, né? Educacional, do trabalho. Então, assim, é um filme que ele é muito rico, né? Mas também pode confundir muito a cabeça de pessoas que não têm conhecimento em muitas coisas, né? Eu fico pensando em todos os adolescentes que assistiu esse filme, que ainda assistem, porque é um filme que os dois personagens principais são jovens, né? E tem toda aquela aventura romântica, que é tudo que o adolescente quer viver. E se ficou só por aí pelo romance, eu acho até legal, porque se voltou a olhar para algumas outras coisas e não tem um determinado conhecimento, não entende, pode confundir muito a cabeça de muita gente em relação a muitas coisas, né? Então, é um filme rico, a gente pode falar dele muito e estamos aqui para isso, né? Vamos ver como que a psicologia, né, se presentifica nesse filme, já que em todo lugar onde tem um ser humano, a psicologia pode se presentificar. Então, nós estamos aqui para discutir também à luz da psicologia, esse filme que é bem bacana, E aí em alguns aspectos. eu vou pedir para você, né, se apresentar, né, para que quem não te conhece, né, eu acho até difícil, né, Eu estou aqui não te conhecer. toda última quarta-feira do mês, acho que o pessoal já se acostumou. Aí eu estava vendo você falando ali no início, uma convidada especial.
Aí o pessoal diz, o dia especial de novo, a gente não viu ela aqui na última quarta-feira do mês? E assim, né? Eu digo assim, difícil de não saber, porque tem um detalhe. Sabe o filme Um Sonho Possível, né? Que a gente fez aqui? Sim, Já está batendo já um recorde aí de visualização. sim. O Gênio Indomável, ele já tá dando já sinal que ele também vai despontar, né? Vou começar a cobrar de você. Então, Simone, né? Se apresente, né? Para quem não te Então, conhece. vamos lá. Eu sou Simone, eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga social, atualmente também sou servidora pública, trabalho na área do SUAS com assistência social, né? E alguns outros trabalhos também que a gente faz por aí ligado à área de educação, palestras, formação, né? Se quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só ir lá no meu Instagram, é o Simone Sales PC, tá? Você vai ser muito bem-vindo. Lá tem um pouquinho do meu trabalho, como eu trabalho, como é que é minha metodologia. Então, todos são bem-vindos. E fique com a gente até o final da live. Sim, eu já vou pedir para as pessoas, né? Compartilhar a live, né? Curtir essa live, porque hoje realmente, né? Hoje está ainda mais, né? Porque Sim, esse filme, né? O filme é O Doador de Memórias. Ele foi um filme de 2014, né? Ou 2015, né? Tem uma ficção científica, mas ele traz temas muito atual, né? Então, é mais ou menos de 1 hora e 37 minutos. É um filme que você encontra no YouTube. Então, se você por acaso não assistiu ainda, né, vai lá no YouTube, bota o nome do filme e você vai assistir, né? Então, conta a história, né, de realmente de uma comunidade, uma sociedade que eu vou chamar de utopia, né? Que seria não tem doença, não tem guerra, né? Todo mundo em paz, não existe diferença, né? Entre as pessoas que vivem nessa comunidade. Então, existe toda uma regra, uma lei ali que rege e não existe sofrimento e a memória, né? Anterior não existe. Então, não existe um dado de comparação ali para poder as pessoas terem referência. E a questão do sentimento, né, das emoções, é algo que também não existe, né, ou pelo menos é algo que é poldado, né? Inclusive, até o filme ele começa preto e branco. Então, para uma forma de até simbolizar essa coisa de não incentivar essa emoção, esse sentimento, e a gente vai, né, discorrer nessa live, né, porque, né, né, o preto e branco, né, porque essas questões das emoções ser deixado um pouco de lado, não incentivar, né, o lado racional ali, em prol de uma ordem maior, né? Então, é bem interessante. E o personagem principal dessa história é o Jonas, né? É um adolescente, né? sim. Um adolescente que ele tem a responsabilidade, né? Até a questão de papéis, né? Profissões, é designado por uma ordem maior, né? Então, a gente também vai ver nessa live que essa escolha, né? Esse poder de escolha também não Não existe. existe, né? Então, esse Jonas ele vai ser o novo doador, né, de memórias, e a gente vai ver, né, nessa live, né, o que tem uma coisa a ver com a outra. E aí eu vou passar a fala para Simone, né, para que ela possa até fazer uma introdução sobre esse filme, um olhar inicial, e a gente começar, de fato, essa live. E você que está assistindo, novamente compartilha, né, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, curte essa live, para que mais pessoas realmente cheguem a esse conteúdo, né? Simone, é Sim. com você. Esse filme, né? Eu acho que a gente começar falando, ele é um filme que vai nos suscitar muitas perguntas.
É um filme que vai servir muito de nos trazer questionamentos sobre a vida, sobre o que é possível, como é possível a vida em sociedade. É um filme muito filosófico em muitos pontos, né? E isso aí que você traz. O filme, né, ele começa lá em preto e branco, e isso tem um porquê, né? Esse filme, ele traz um modelo de sociedade platônica, né, que traz lá a visão de Platão. E qual é o modelo de sociedade platônica? É um modelo de sociedade no qual é o coletivo que importa, tá? Até aí é o coletivo que importa. Porém, não é um modelo de sociedade que entenda-se como justa, mas é um modelo de sociedade que deve existir para o bem de todos. E nesse sentido, cada um vai ter uma designação que tem uma função para aquela sociedade e ele deve aceitar essa função que lhe é dada. E aí, como é que aparece essa função, Simone? Como é que ela aparece? O próprio filme vai mostrar, e ainda está dentro lá da visão platônica de sociedade, que o indivíduo, né, tanto que eles recebem a designação deles quando eles fazem determinada idade. Então, não é você nasceu, você já tem uma função. Você vai vivendo em sociedade, sem responsabilidades, experimentando, e chega uma hora que um conselho ancião, diante da observação das suas habilidades, decide que você se encaixa melhor em determinada função, que você vai ser mais produtivo naquela função e melhor para aquela sociedade, e você deve desempenhar aquela função. E isso não tem a ver com seu poder financeiro, com suas influências, isso tem a ver com o desenvolvimento das suas habilidades naturais, né? Então, isso aí é a introdução desse filme, trazendo essa visão platônica, né, de como deve ser uma sociedade, e aí traz o filme em preto e branco, né? Eu acho que o Whindersson já falou um pouco das emoções, que é uma coisa que é o que vai apimentar o filme, né, do meio para o final, que o filme ele começa em preto e branco. E o que quer dizer este preto e branco e o que significaria na visão platônica esse preto e branco? Significaria o controle das emoções, ou seja, a ausência dessas emoções, porque Platão entendia que as emoções ela era enganosa para nós, são enganosas, então faz com que a gente haja de uma forma irracional, de modo que a gente não pense no bem comum, e sim no nosso próprio bem ou no nosso desejo. Nesse sentido, a emoção ela deve ser colocada de lado, de preferência não sentida, dando lugar total à razão. E aí a gente deve se questionar, quando a gente abre mão da razão, ou perdão, da emoção, do que é que a gente está abrindo mão mesmo? Né? Eu vou deixar essa pergunta aí com vocês, vocês pensando, porque o filme ele é maravilhoso porque ele vai nos trazer muitas perguntas, muitas perguntas. Como eu disse para vocês aqui desde o início, é um filme muito filosófico e também político, que nos faz pensar sobre essas questões. E quando você fala dessas emoções, né, qual é o ambiente que é mais, vamos dizer assim, mais conflituoso ou que você perde o controle, né? Por exemplo, relações amorosas, né? Que você está ali, é algo muito em ebulição ali, as emoções, né? A questão da Principalmente na família, adolescência, né? adolescência. Então, assim, aí entra a família também, que é onde a questão das emoções também está muito à flor da pele, pela intimidade. Então, tudo isso, se a gente for reparar no filme, né, essa parte, né, família, né, dentro do filme, essa expressão, né, de emoções, de sentimento, não existe. É justamente para evitar, talvez, esse descontrole, né, esse não controle dessas pessoas que estão vivendo ali. Então, é bem interessante, né, trazer essa visão, né, da emoção, o quanto isso pode mexer, né? E quanto isso foi no filme, né? Presente a ausência e, como você falou, né? Da metade para o início, a descoberta, né? Dessa, entre aspas, dessas emoções, o quanto isso pode também mudar uma série de situações e até, vamos dizer assim, o direcionamento do filme, né? Do meio para o final. Sim. E aí a gente vai e se faz outro questionamento, né? Porque qual é a ideia toda de esse abandonar a emoção e viver a razão? É o controle, né?
é o controle. E, acima de tudo, mostra que esse controle, essa sociedade racional, em teoria, vai trazer um bem-estar social, né? Uma sociedade sem violência, uma sociedade onde cada um tem sua função, onde não existe desemprego, onde não existem doenças. E é aí que o filme começa a desenrolar, porque vamos pensar, talvez possamos um dia ter uma sociedade sem violência. Pode ser um caminho possível, embora seja ainda complexo e difícil, né, de a gente trilhar, mas pode ser que seja um caminho possível e a gente ainda talvez não tenha encontrado. Mas é possível ter uma sociedade sem doenças, sem nenhuma deficiência? Porque o que é que controla isso? Somos nós? E o que dá essa primeiro impulso para o Jonas, ele querer fazer alguma coisa diferente do que foi designado para ele, porque ele está ali, ele foi escolhido para ser o próximo, né, doador de memórias, né, para seguir com o mestre lá aprendendo, né, ele foi escolhido, porque em teoria ele teria essa racionalidade, esse controle emocional, quando ele se apega àquele bebê, que está, por não se adaptar ao processo, né, da comunidade, aquele bebê ele é escolhido para ser descartado, porque ele não se adequa. E aí traz um conceito interessante também para nós, que é o da eugenia, né? Que é esse controle genético. Eu escolho quais são os melhores, eu escolho quais são os perfeitos para viver em sociedade, e os que não nasceram perfeitos eu descarto, e esse descarto, cabe ressaltar ali no filme, era a morte, né? Então, eu descarto esses imperfeitos para que eu tenha uma sociedade perfeita. Em muitos momentos da história, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, senão a discussão aqui ficaria muito política, mas em muitos momentos da história a gente já viu os traços de controle através da eugenia, né? De querer controlar uma sociedade através da genética, né? Seja ela por uma questão racial, seja ela por uma questão de deficiência, de coeficiente de inteligência, e a gente diz não em muitos momentos e a gente luta para que não, porque isso nós entendemos que não é ser humano, né? Descartar as pessoas por alguma imperfeição que algum grupo, também vale ressaltar, decidiu que é uma imperfeição. Porque quem decidiu, por exemplo, que o temperamento do bebê não era um temperamento adequado para a sociedade? Como um bebê vai ser responsabilizado pelo seu temperamento? Porque o bebê chorava demais, ele era tido como um bebê muito irritado e que aquilo causaria um mal na sociedade. E é aí que o Jonas começa a questionar também algumas coisas dentro daquela sociedade. E assim, é interessante, né, trazer, né? Ali o bebê está nessa vertente, né, de não se adaptar. Então, poderia ser um indivíduo ou um grupo que também não se adapte e, da mesma forma, Perfeito. esse poder maior, né, vai fazer o quê? Querer excluir de alguma forma, porque passa a ser perigoso, né, aquela pessoa ou aquele grupo para os demais. E aí, em nome de uma ordem maior, aí vem essa questão da possível exclusão, né? Então, Sim, isso a gente pode ir na linha da escola, né? Vamos dizer, na questão de alunos, né? Uma pessoa que tem o déficit de atenção, né? Vamos dizer assim, ele tá fora do contexto, né? Da ordem, da norma ali. Ele não se enquadra ali. Então, ou ele vai, aí o filme também traz isso, né? Ou toma um medicamento para que ele se aquiete, fique quieto, né? Ou então ele sai da escola, é expulso para um outro contexto também. E o filme traz essa questão dessa questão da química, né? De tomar algo para que você fique, né, controlado. sim, sim. Então, qual era o momento do filme? Na hora que eles acordam, ia sair de casa, né? E aí eles tomavam tipo uma vacina no sangue antes de sair. Então isso mantinha também eles fora da questão das emoções também, né? Algo Sim. muito controlado.
Então, é importante a gente ressaltar isso, né? Trazer essa coisa do o que é diferente, né? O que sai da norma, o que não se adapta, pode representar perigo para os demais. E aí, como você falou, ser excluído, né, de alguma forma. No filme, poderia ser a morte. Né? Pois é. E isso é tão atual, porque esse ponto que você traz aí, por exemplo, a questão da química, né, da medicação. Nós vivemos, nós enquanto psicólogos, a gente sabe bem dessa realidade, o quanto que existe uma cultura de medicação das pessoas atualmente, né? Quanto que existe um controle químico das emoções das pessoas, por conta de que acha que não estão se adaptando e que vai curar, né, com remédio. Então, o número de antidepressivos e de remédio de controle de ansiedade, para déficit de atenção e várias outras questões é gigantesca, né? Uma receita muito rentável para as indústrias farmacêuticas, dentro desse critério de que você tem que fazer esse controle químico, e não através do aprendizado, da experiência, do amadurecimento do ser humano, de aprender a controlar suas emoções e lidar com elas também. Porque, afinal de contas, o que é que nos faz humano, se não as emoções? Uhum. Sim. Né? E esse controle químico, ele é pesado nos dias atuais. Então eu já escutei, eu escuto, é muito comum eu escutar as pessoas de dizer assim, eu tô assim, mas não vou, por exemplo, buscar uma psicoterapia ou qualquer outro método que faça se conhecer melhor. Eu vou no psiquiatra, ele me passa um antidepressivo e eu consigo ficar feliz, né? Mas será que está feliz mesmo? Né? Ou então controlar só sua ansiedade através de alguma medicação ansiolítica. Né? Sim. Então, eu conheço, hoje é absurdo o número de pessoas à minha volta que tomam remédios diariamente para ansiedade e depressão, como se fosse algo como que acontece no filme. Eu vou sair, vou tomar minha medicação. E aí eu escuto, é muito comum, ai, tô tão ansioso hoje, não tomei meu remédio. Preciso ir no doutor, não sei o quê. É muito comum, eu vejo pessoas, né, com essa prática. Eu acho assustador. Não que em determinado momento, determinadas situações, não exija que você faça um acompanhamento medicamentoso. Mas é a naturalização dessa medicação como a resposta para as suas emoções, para as coisas que você sente, para como você tem que lidar com essas questões no dia a dia. Então, o filme ele também traz essa discussão, né? E traz por que está ali. Então, eu diria assim, né? Eu falo muito com meus pacientes que são ansiolíticos e que tomam, que estão tomando alguma medicação, que querem tomar, né? Depressivos também. Assim, gente, a medicação não vai curar. A medicação vai controlar os efeitos físicos, mas o que causa sua depressão, ou sua ansiedade, ou sua tristeza, seja lá o que for, você tem que resolver na sua vida. Você tem que trabalhar isso e amadurecer isso na sua vida. Ou vai ficar tomando remédio a vida inteira, né? Então, é uma coisa também para a gente pensar, para a gente se questionar. Essa questão do controle químico, que atualmente parece ser uma coisa normal para muitas pessoas. Uhum. E a gente pode trazer também, né, essa ideia que a gente tem desse mundo perfeito, né? Aí, para esse mundo perfeito, a gente vai o quê? Talvez questionar menos, né? Esse filme, né? No momento que está ali todo, né? Não tem diferença, não tem sofrimento, não tem doença. Então, os momentos, poucas pessoas questionam aquilo, né? Toda a estrutura ali, poucas, e justamente todo o processo é para não questionar mesmo, Exato. para que sempre mantenha uma harmonia, né? Entre aspas, né? Que, enfim. E aí, fazendo a relação, né? Desse mundo perfeito que a gente também pode criar, que eu vou chamar de existe o termo utopia, né? Será que de fato a gente vai vivenciar isso, né? Não guerra, não doença, enfim, isso é uma utopia. E existe um outro termo que eu vou falar mais à frente, que é distopia, que é essa questão do questionar, né? Essa possível presente
e depois essa questão do futuro, né? Desse futuro será que de fato existe essa perfeição, né? E aí tem um grande lance, né? Essa ideia vem do, não sei se, né, você que está assistindo, né, acompanha ou em algum momento já ouviu falar, que é o admirável mundo novo, que é justamente esse mundo ideal, Sim, que alguns autores já questionam isso. Então esse filme ele traz essa questão, né, desse futuro, a comunidade como perfeita, né, que é um mundo ideal, mas até que ponto isso de fato pode acontecer na realidade. Então, isso é uma das discussões desse filme, né, ou dessas visões, da gente pensar, né? Porque cada um tem um mundo ideal, o que seria ideal para cada um. Mas no momento que é ideal para mim, será que é bom, é ideal para o outro também? Ou para o fulano? Enfim, né? Há um pouco isso que esse filme traz, né? Esse ideal, na verdade, talvez não seja tão ideal para o fulano, para outro, enfim. Então é bem a gente questionar isso, né? Esse ideal de mundo. sim. E será que ele existe, né? Porque Será o que ele... filme vai mostrando que no início ali está tudo aparentemente bem, né? A gente começa o filme embora preto e branco e parece tudo lindo, ai, tudo tranquilo, ai, não tem violência, todo mundo se alimenta. Isso é legal, bacana, não tem violência, tem alimentação para todos, até porque tem alimentação no mundo para todos, né? Importante é ressaltar. E é possível uma sociedade sem violência? Sim, talvez seja, a gente ainda não tem encontrado o caminho, mas esse caminho pode existir. Mas o filme vai mostrando ali ao decorrer que aquela sociedade aparentemente perfeita não é real. Porque, na verdade, o que acontecia era que as coisas que não saíam perfeitas iam sendo jogadas para debaixo do pano. Inclusive, com a própria situação daquela. Existia uma mentira ali, né? As pessoas eram mandadas para um lugar, a Iuris, é isso? Sim, Né? Para um lugar que as pessoas não sabiam o que era isso, quando na verdade era a morte. Né? Então as pessoas não sabiam o que era esse lugar, na verdade havia uma negação de informação, porque tinha a crença de que o conhecimento é perigoso. Então a maior parte da sociedade eles não deveriam ter conhecimento de muitas coisas ali. Né? E quantas vezes a gente não vê isso, né? Que conhecer demais é perigoso para quem? Por que é perigoso? Porque quando você tem conhecimento, você pode fazer escolhas. Porque quando você não tem conhecimento, você, em teoria, não está fazendo escolhas. Né? Porque sim. você nem sabe das outras coisas que existem. Para você escolher verdadeiramente coisas para você, você precisa saber o que existe. E ali no filme, né, ele mostra naquela sociedade que é negado à população em geral muito do conhecimento que eles deveriam ter. Quando eu digo que eu acho um filme perigoso, principalmente para a gente que é muito jovem assistir, é porque a gente não pode esquecer que é uma produção norte-americana e que os norte-americanos eles são capitalistas e tem toda uma questão com a questão, por exemplo, do socialismo. Então, no filme, eles vão misturar muito questão de dando a entender que seria um socialismo, quando na verdade é totalitarismo, quando na verdade são outros tipos de socialismo, até nazismo, né, com a questão da eugenia. Então, a gente precisa assistir um filme desse muito atento aos detalhes para a gente não confundir, porque aí uma galerinha jovem ou que não tem muito conhecimento vai dizer, tá vendo, que o socialismo é ruim, que o socialismo é uma seita que tira os nossos direitos, ou ao contrário, o capitalismo que é bom, que é maravilhoso, ou então o capitalismo não presta, e seria uma discussão irracional. A gente precisa ter um pouco de conhecimento para entender a mistura que está ali. Existe mistura de algumas coisas ali, porque assim, viver em comunidade, em teoria, nos faz crescer muito enquanto seres humanos. A gente aprende a respeitar o outro, a gente aprende a lidar com o outro, a gente aprende que a gente precisa dividir, compartilhar, né? E que tem hora que eu tenho que ser mais flexível, tem hora que o outro vai ser, e que dentro dessa coletividade existe também a minha individualidade. Né? Mas se as pessoas não prestarem atenção direito, vai ficar parecendo que tudo que é comunidade é como se fosse uma seita, né? Que não presta.
Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vê esse filme. Por isso que é bom também a gente estudar de quem foi o filme, de onde veio o filme, para a gente entender também os pensamentos dessas pessoas, para entender qual é a mensagem que quer passar por trás disso. É bom a gente ler muito sobre, né? Tem várias resenhas sobre esses filmes, tem muitas críticas. Então, é importante também a gente ver para não começar a abominar tudo que a gente vê ali, nem a pegar tudo como se fosse verdade. Esse filme ele vem de um livro, né? Então é bom a gente enfatizar isso, né? E algumas pessoas vão gostar mais do filme, né? Ou do livro, né? E outros, né? Ele traz algumas, por exemplo, essa questão do romance dos adolescentes, né? Não existe no livro, né? No Mas filme. para ser comercial tem que ter alguma coisa para chamar atenção, né? E assim, né? Voltando ao ponto que você falou que foi muito pertinente, é a questão do conhecimento, né? O conhecimento no filme ele passa a ser perigoso. E se a gente e existe uma analogia com a questão da maçã lá do Éden, lá de Adão e Eva, né? A maçã, né, do pecado, a maçã do conhecimento, da sabedoria, né? Do Sim. conhecimento. E aí, no momento que morde, né, Adão ele, né, sai Na daquele caminho. verdade, ele peca quando ele tem esse conhecimento, né? A busca do conhecimento é o pecador. A pobre da Eva até hoje paga, coitada. Porque foi ela que botou Adão no mau caminho. Então, assim, se a gente for trazer para o dia atual, o perigo de fato é a ignorância hoje, né? Exatamente. Então, o perigo é não estudar, é não conhecer, né? Alguma coisa, alguma estrutura. Conhecer superficialmente, achar que sabe tudo. Não saber pode levar à guerra. Então a ignorância pode levar à guerra. Então, hoje, né, de fato, o que pode ser perigoso é a ignorância. Então, é importante que você busque conhecimento, porque esse conhecimento vai te trazer aprendizado, vai te realmente trazer alguns pontos, né, evitar algumas coisas na sua vida, né, e poder você trabalhar também, né, e poder ajudar outras pessoas, se ajudar, enfim, em vários contextos. Então, perigoso é a ignorância, né, do que Sim, o conhecimento. No filme era o conhecimento, né, que era o perigoso, né? Ninguém poderia exatamente. saber de nada. Então, um ponto importante que você falou, só enfatizando. Sim. E aí a responsabilidade, né, fica todo, primeiramente, na mão daquele doador de memória, o que já vai acabar que ele já está treinando, né, o Jonas para assumir essa responsabilidade, de ficar com o conhecimento de toda uma humanidade, o que é um peso muito grande, né, mostra toda a situação dele, né, o que é um peso muito grande para ele, e o próprio Jonas, quando começa também, tem muito sofrimento naquilo ali, porque é uma escolha muito difícil, uma decisão muito difícil. Eu deter todo o conhecimento da humanidade e eu não posso passar para as pessoas. Na verdade, eu tenho que guardar isso de forma sigilosa para que as pessoas não tenham acesso. Embora eu também seja um ser humano e também esteja envolvido nesse tipo de situação. E se questionar até que ponto eu posso evitar, né, decidir que aquelas pessoas não têm direito de ter acesso àquele conhecimento, aquele outro universo, ao universo colorido, que é justamente ali o universo das emoções, né? E é um filme muito bacana porque a gente se questiona o tempo todo. Tem dado momento do filme, eu lembro que eu já assisti esse filme umas 3 vezes, e eu digo assim, sim, né, que o filme também traz esse questionamento, né? Mas nós realmente, quando estamos, né, com as emoções afloradas, nós fazemos e tomamos muitas decisões, às vezes, que não são assertivas. Porque o que é ser humano, né? O que é ser humano é ter essas emoções todas. E quais são essas emoções? A gente não pode deixar de listar todas, né? Amor, raiva, solidariedade, ódio, tristeza, alegria, euforia. Então, não é, quando a gente fala em ser humano, a gente não está falando apenas de emoções boas ou emoções ruins.
Nós estamos falando de emoções. Enquanto seres humanos, é o nosso grande desafio lidar com as nossas emoções de forma assertiva, aprender a lidar com elas. Porque sim, e ali o filme ele vai trazer, né, que o Jonas tem essa visão, o doador de memórias atual tem a visão, que é a humanidade, nós vamos ter pessoas muito boas, nós vamos ter pessoas muito ruins, pessoas que têm maldade no coração, pessoas que têm bondade no coração, né? E aí a utopia que você está, né? É possível ter esse mundo perfeito? É possível ter um mundo sem violência, né? Os mais esperançosos acreditam que sim, Sim. né? Mas é um caminho longo e ainda complexo para a gente encontrar e para ser percorrido. Mas devemos nós, por exemplo, fazer um controle químico das emoções e controlar toda a sociedade, mas a gente não pode esquecer que seriam outros humanos que estariam controlando uma parte da sociedade. E esses outros humanos, eles não têm interesses pessoais e ideologias pessoais? Um questionamento, né? Cabe a um grupo, a um determinado grupo específico decidir o que é que o resto da sociedade deve fazer, deve sentir, deve agir? Boa pergunta. E você que está assistindo, o que você acha Né? disso? Coloca aqui, ó, nos comentários, né? Se você Como é que concorda, é? né? Eu devo participar dessas escolhas, dessas decisões, ou eu devo ficar aqui embaixo e esperar que alguém decida tudo para mim? Será que vai ser o melhor alguém decidir tudo para mim? Decidir qual vai ser minha função, minha profissão, o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar, quantos filhos eu vou ter? Se eu devo me emocionar ou não, se eu devo gritar, se eu devo falar baixo. E tem uma coisa muito importante nesse filme que eles fazem, que eu acho fantástico, eles trazem, que é o controle da linguagem, inclusive através da gramática. Né? Quando é uma cena bem marcante, quando a mãe fala precisão de linguagem, por favor, Jonas, né? Precisão de linguagem. Ou seja, até as palavras que você usa é controlada lá. E a gente já teve isso em vários momentos na nossa sociedade. Isso ainda existe, mas vai existir mais a nível de grupo. Tem gente que acha que alguém fala errado, que alguém não fala correto, que fala muito alto, que fala muito baixo, que não usa as melhores palavras. Mas nós já tivemos aqui no nosso país, eu acho que foi na década de 60 em diante, que nós tínhamos controle de linguagem, né? Eu já vi várias histórias de pessoas mais velhas que diziam que se xingasse porra, ia preso. Uhum. Era uma Sim. precisão de linguagem, né? Então, precisão de linguagem, por favor, você vai para a cadeia. Então, é um controle também, né, que se tinha em dados momentos. E o filme também traz isso. Então, são É. muitos questionamentos. Eu vejo mais esse filme como trazer questionamentos para a gente, para que a gente possa refletir do que respostas. Uhum, sim. E essa questão da linguagem, né? A gente pode ir tomando isso para moldar um comportamento, né? E isso para o lado positivo, né? Tem a PNL que essa, vamos dizer assim, esse direcionamento da linguagem faz a gente mudar pensamento, sentimento. Então, não era por acaso que existia esse controle na fala no Sim. filme, né? Então, existe para que realmente o comportamento seja controlado. Então, da mesma Seria ali, forma. então, uma programação neurolinguística. Exato, né? Então, é uma coisa que o quanto, né, isso pode a gente usar ao nosso favor e benéfico, né? E isso também, dentro daquele contexto, servia como também controle, né? E aí, só pegando um pouco, né, essa questão, né, do momento que o Jonas, né, ele experimenta ele tem um conhecimento, acesso a essas memórias, a essa questão do sentimento, das emoções, ele está ali vamos dizer assim, na parte de um novo mundo que ele começa a conhecer e aquele velho mundo ou aquele mundo que ele vivia. Então, nesse ponto aqui, a gente pode fazer uma analogia com o mito da caverna, né? Ali aonde Também de Platão. de Platão, aonde como é esse mito, né?
existia a caverna e essas pessoas viviam ali naquela caverna e via o mundo através da sombra, né? Da sombra, e na concepção deles, ali era a realidade, era o mundo que existia. Até um certo dia que um deles né, saiu da caverna e experimentou um outro mundo, né? Viu que aquilo não era real, era simplesmente uma projeção, né, da sombra deles, enfim, não era real. E essa pessoa que foi lá, experimentou, né, vivenciou, viu tudo aquilo que existia lá fora, ele quis vir, veio para contar para os demais. Só que os demais estavam tão acostumados com aquele mundo que falou: você é louca, você é maluco, isso não existe. Então, nessa divisão com esse filme aí, o Jonas ele entra nesse campo, né, dessas novas experiências e ele quer compartilhar, mas ele não pode, mas o pouco que ele começa a compartilhar, existe um pouco disso, você é maluco, isso não existe aqui, né? Então, quantas vezes, né, nós, né, no nosso dia a dia, a gente pode ter uma visão que saia da caixa, né, dessa caixinha, e as pessoas vão dizer que você é maluco, de onde você tirou essa ideia, e aí você pode sair como errado, mas, enfim, é Sim, importante que você expresse, que você, né, aí entra a parte da experimentar, né, essas exatamente. emoções e, de fato, reconhecer isso que existe, é seu, e existe a diferença de uma pessoa para outra, e é isso que é o mundo, né, de fato, hoje. Então, é bem interessante a gente enfatizar isso também. E lembrar, né, que eu acho uma coisa importante que às vezes a gente não faz hoje. Quando a gente está trazendo um conhecimento novo ou alguma experiência que nós tivemos a oportunidade de ter e que alguém não teve, a gente também tem que ter paciência com essa pessoa, porque nós Sim, estamos partindo de pontos de vista diferenciados. É como se você tivesse um degrau acima e você estivesse enxergando algo do outro lado e essa pessoa não estivesse enxergando. Então, de fato, ela vai lutar um pouco porque você vai dizer, olha, fulano, existe aquilo ali. Ele vai dizer, não existe, porque tem um muro na frente dele. Ele vai dizer, não, não existe, você tá maluco, tá doido? Eu só vejo um muro aqui na minha frente. Como é que você está dizendo que existe um oásis ali na frente? Então, a partir do momento que essa pessoa ainda não conhece, não tem acesso a esse mundo, e muitas vezes esse mundo é ignorância, alguns por falta de oportunidade, outros, né, por várias outras questões, essa pessoa não vai enxergar o mundo da forma como você enxerga. Então, você também tem que ter paciência de entender que você pode trazer uma ideia nova, super bacana, né, algum pensamento, e essa pessoa pode não reconhecer como real. Pode achar que você está maluco, que aquilo não é alcançável, e a gente também tem que ter essa paciência do lado de cá, não é porque eu estou vendo que quer dizer que o outro também está vendo, né? E o outro, se ele for curioso e tiver vontade de aprender mais, vai se permitir. E aí a gente entra já, quando o filme, quando ele leva lá para a namorada o pensamento, as coisas coloridas, é quando ali já começa a entrar no mundo de Aristóteles, né? Que é o mundo dos sentidos, é o mundo da felicidade, o mundo que você deve experimentar, sentir, se permitir ter essas sensações, então descobrir o que é que te faz feliz, né? Então ele está ali compartilhando já com a namorada essa ideia, e é quando ele começa mais fortemente a correr atrás para mudar. No caso, como ele não tem essa receptividade na comunidade, né? Como o Whindersson falou, aquelas pessoas não aceitam, eles estão acostumados ali daquela forma, começam a caçá-lo, né? Claro. Ele está destoante, está saindo do que se esperava. E ele leva a namorada também, né? Pela paixão. E aí, eu me esqueci o nome do bebê agora. Tá aqui tá aqui, mas não estou conseguindo me lembrar. E eles pegam o bebê também e rumam para tentar fugir e salvar o bebê que até então aquela sociedade acredita que não se encaixava ali, ele deveria ser descartado. E aí o Jonas, e aí aquela questão que a gente está falando do conhecimento e de escolhas. O Jonas, ele só toma essa decisão de pegar o bebê e falar com a namorada a partir do momento que ele tem acesso a essa parte do mundo que ele ainda não tinha.
né? Porque até então, antes ele só tinha conhecimento de uma parte do mundo, então ele não tinha escolha, Uhum. né? Assim como não podíamos esperar, por exemplo, da namorada dele ter escolha, já que ela também não conhecia o restante da verdade. A partir do momento que ele teve, que ele passa para ela, eles passam a se comportar de forma diferente, né? E a decidir que eles não querem mais fazer parte daquilo ali, eles querem sair e conhecer o mundo lá fora, eles querem conhecer mais do mundo. E, e é interessante nessa jornada dele, né, de qual é o objetivo dele? Ele passar um limite que existia, né, daquela comunidade, daquele lugar. No momento que ele passasse, né, quebraria, né, todo esse processo dessa comunidade. E o interessante é que eles não sabiam que era neve, né, ou muito frio, né, um ambiente muito frio, e nem um ambiente muito quente, com sol, né, essa coisa não existia. E o Jonas, né, ele tem essa experiência, né, de sentir isso, ele sente e vê o quanto isso torna isso vivo, né? Ele se torna mais vivo, vamos dizer assim, né? Aquilo é uma experiência única. Então é bem interessante também essa questão climática, né? Que lá também no filme se mantinha em um controle também. Sim, isso é extremamente importante para o controle de pessoas. O clima é extremamente importante, porque aqui a gente entra no shopping e se perde a noção do tempo. Porque tudo ali é controlado. A luz, né? A temperatura, e é mantido aquele estado em ambiente que a gente não sente a mudança do tempo. Se é dia, se é noite, se está chovendo, se está fazendo sol, não importa. Você está em um ambiente controlado. E ali só tem um objetivo: comprar. Então, a gente fica ali, se não tiver cuidado, é um ambiente controlado, né? De controle. Assim, eu queria só retomar a ideia, né, de utopia, que é a questão de o mundo ideal, né, que como o filme traz, né, sem doença, sem guerra, e o movimento do distopia, seria a oposição sobre essa utopia que existe, né, que o que pode de fato caracterizar bem essa utopia, né? É bom demais para ser verdade, né? Esse mundo, né, ideal que a gente sonha, que, enfim. Esse termo, né, essa questão de utopia, ele vem do autor Thomas More de 1516, né? Então é bem interessante que é uma coisa que já traz, né? Eu falei do admirável mundo novo, né? Então, tem essa ideia da utopia. E a distopia, ele critica a parte, o presente, né? E focado nesse futuro. Como será esse futuro? Então, ele vai criticar, né, a questão social, a questão do futuro, ele vai olhar a parte da tecnologia, ele vai ver a questão da totalitarismo e também autoritarismo nessa história, né, que tem essa coisa do poder, como a Simone falou, né, tem sempre alguém ali como líder, né, e aí poder gerenciar tudo isso, né, o controle social e também qual o foco da utopia é a questão da estabilidade, né? Algo que seja harmonioso, né? Aparentemente para todo mundo, né? Então, ele vem realmente para criticar, né, todo esse contexto. Na verdade, é a resistência, né? No caso, o despertar, né? O Jonas ele entra nesse papel do despertar aí de um mundo, né, da utopia, e aí ele vai de fato para supostamente a realidade da entrar em contato com essa realidade, com essas emoções, e aí é o contexto, né, desse filme, né? Todo esse vem a questão, né? Para controlar tudo isso existia a punição, né? Que ele fugiu, as pessoas estavam atrás dele, né? O vigiar e o punir, né? Através dessa rebeldia, né? Ou se rebelar sobre essas regras. Então, esse filme ele traz um pouco essa questão, né? Dessa visão desse mundo ideal
dessa realidade, e a pergunta é onde é que você se situa nisso e até que ponto, né, no caso, o otimismo pode ser algo bom para você realmente gerenciar as suas emoções para que você acredite. Por outro lado, também, né, ver o que, que você pode fazer de fato, o que é realidade ali para você, e o mundo ideal para você talvez não seja um mundo ideal para outra pessoa ou as outras pessoas. Então são algumas coisas que a gente vem e, né, que esse filme mostra, que é importante a gente pensar e refletir sobre isso, né? Sim. É um filme bem bacana, né? Tem outro filme até também nesse sentido, que acho que é Divergente. Traz Uhum. uma temática muito parecida também, né? Essa questão de grupos, de designação, de controle, de emoção, né? E é muito isso, né, que o índice trouxe. Onde eu me situo nisso? Até que ponto? Né? Até que ponto o bom para mim é o bom para o outro também, né? E aí, se a gente for começar a levantar questionamentos, a gente vai levantar muitos. Como eu disse aqui no início da live, é um filme muito filosófico. E filosofia é isso, é nos questionar, né, sobre nossa posição enquanto seres humanos, sobre o que estamos fazendo, o que é possível fazer, sempre perguntar. E de uma pergunta vem outra, vem outra, vem outra, e assim a gente consegue encontrar a nossa própria resposta. Então, é um filme muito bacana. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, tá? Agora, claro, com cautela, tá? Com emoção, mas com conhecimento, não com ignorância, com conhecimento de algumas Exato. coisas ali que vai fazer com que seu conhecimento ainda aumente mais em relação a essas questões. Sim. E assim, né? O pessoal está chegando aqui. Né, dá tempo de compartilhar essa live, né, para as pessoas. Esse é o ponto-chave, né, esse momento aqui, a gente se encaminhando para o final, é trazer realmente os aprendizados, né, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, né, ações, né, diferentes, concepções diferentes, visões diferentes, para que você possa, pelo menos, aonde você vive, né, você possa fazer um mundo diferente, né, aonde você vive, porque isso também faz parte, né, não, às vezes a gente pensa em algo macro, né, que você não precisa ser algo radical e nem extraordinário, mas aonde você vive já é um pontapé inicial, né, na sua família, com seus amigos, né, enfim, no seu trabalho. Então, é aí que vai começar nessa nova visão, esse aprendizado. Então, essa é a proposta. Então, sempre a gente traz, né, 3 aprendizados, né, do filme como um todo, que foi mais importante, para que a gente possa sintetizar, né, que a gente possa realmente trazer os pontos principais e que você que está assistindo, né, possa fixar né, se não pegou os outros aprendizados ao decorrer da live, mas pelo menos esse momento final você fixe, né? Se um deles ou os 3, se você pegar, já valeu essa live. Eu vou passar a fala para a Simone, né? Para que ela possa trazer esses 3 aprendizados que foram principais, né, na sua concepção. E você que está assistindo, se quiser também trazer os aprendizados, se sinta à vontade, escreva aqui no comentário, né, quais foram os aprendizados do filme. Então, como se trata de um filme extremamente filosófico, ao invés de trazer 3 aprendizados, né, como concretos, eu vou trazer 3 questionamentos para dividir com vocês e deixar que vocês pensem sobre essas questões e daí tirem mais questionamentos. Primeiro questionamento: o que é mais importante, razão ou emoção? Né? Ah, Simone, fala aí. Não, não vou falar. Isso quem vai dizer é você que está assistindo. Você que vai decidir qual é a resposta. Né? Outro questionamento: castração química é a resposta para as questões e para os problemas que a gente tem hoje? Quando eu falo de castração química, eu estou falando da medicalização para que você controle suas emoções. Então, é a resposta para os nossos problemas?
nos controlar as emoções com as medicações? E por fim, eu vou deixar o questionamento. Precisamos que um grupo pequeno, em teoria mais experiente, decida por nós como devemos viver? Ou devemos todos nós fazermos parte dessas escolhas? Tá? Então, são três questionamentos que eu deixo para vocês aí. E acredito que se vocês assistirem o filme, vai ter mais uns 50 para vocês fazerem. Então, a Simone aqui exerceu a individualidade de cada um de vocês que estão aí assistindo, que possa realmente suscitar para você uma possível resposta para você, que vai ser diferente para cada pessoa. E trazendo os três aprendizados, um deles é essa questão desse mundo ideal. Às vezes a gente acha na nossa mente que precisa acontecer tais coisas, ou nesse mundo ideal que eu posso pensar. Mas até que ponto pode ser bom também para as outras pessoas, né? E mediar isso, né? E aí entra a questão do limite, né? De uma pessoa a outra, a visão de cada um, e você ter essa noção real, né? De existe essa diferença e é importante que exista essa diferença. É isso que torna rico, né, essa experiência e as emoções também, né? A emoção tem esse viés do descontrole, né? E faz parte, né? Quem disse que precisa ter esse controle, né? Até que ponto, né? E um outro aprendizado é essa questão o conhecimento, né? A questão da ignorância do conhecimento que pode ser perigoso hoje. Então, que você busque esse conhecimento, que você, da forma, dos meios que você tem em mãos, para que você possa realmente fazer desse mundo que talvez você queira viver, né? Ou você ser uma pessoa melhor dentro desse mundo que você acha que é ideal, né? Então, que você possa realmente beber dessa fonte e isso vai fazer com que você, de fato, vivencie coisas, né, que pode ser interessante para você, em termos de experiência, né, e quem sabe até compartilhar, como o filme, né, traz essa questão do experimentar, você tem o impulso de querer compartilhar com as outras pessoas, com a ressalva, né, se a pessoa não entender, não gostar, não, é com ela, mas, enfim, né, que você possa simplesmente compartilhar, né, essa visão. E, por fim, essa questão de criticar o mundo que você, ou a sua realidade, né? Ou o que você está vendo dentro do seu dia a dia, né? O mundo que você tem vivido, começar a questionar isso, se de fato aquilo é melhor para você, né? Será que você está indo, você está seguindo algo que não é de fato seu, né? É uma vontade maior de outra pessoa, talvez às vezes os pais, enfim, né? É do governo, enfim. Até que ponto aquilo de fato é bom para você, né? Você realmente, aquilo é uma identidade para você, né? E como o filme traz essa questão, até a parte profissional, né? Era designada por os anciões, né? Então, isso também, às vezes, você pode se direcionar, talvez fazer medicina, ser advogado, baseado em que é sua, de fato, a sua vontade, seu desejo, ou algo maior. Então, esse filme também traz um pouco disso também, né? Para a gente refletir, né? Questionar essa realidade e realmente redirecionar, né? Decisões, né? Ter escolhas, decisões nesse percurso aí, tá? Então, é isso. E quero agradecer a Simone, falar que toda quarta-feira tem um circuito de filmes aqui, né? O objetivo é trazer filmes, compartilhar aprendizados. Dia de quinta-feira eu trago
lives de psicologia, coach integral sistêmico, tudo, né, olhando para a questão da inteligência emocional, para que você possa realmente desenvolver relacionamentos, né, ter uma visão melhor da vida e você ser uma pessoa melhor a cada dia. E dia de segunda-feira, eu trago o Encontro de Empreendedores, que foi criada baseada numa mentoria 360 graus, onde você vai ter todo o conhecimento do digital de A a Z, criando formas, né, rentabilizar na internet. A internet ela surgiu como um boom, que você pode realmente ter um ganho, se você já trabalha, pode ter uma renda extra. Então, toda segunda-feira eu trago assuntos do digital para você realmente se inteirar desse campo, que pode ser muito rico, pode ser uma oportunidade. Simone, considerações finais, o que você quiser falar no final, e gratidão, né, novamente por você estar aqui. É muito rico, né, essa live. E realmente agradecer imensamente para você, a você, e passo a fala para você. Eu acho que você já disse tudo aí, né? A gente já, né, fez aqui as considerações, os três aprendizados. Como consideração final, eu deixo só que a gente sempre busque refletir, né, sobre a vida, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que a gente aprova ou desaprova, né? Sempre tenhamos essa assertividade na hora de fazermos nossas escolhas e na hora de julgar alguma coisa. Então, refletir, pensar é muito importante. E ampliar seu conhecimento e sua visão sobre o mundo ajuda muito, tá? Então, assim, agradecer o convite mais uma vez, agradecer aqui a todos que nos acompanharam, tá bom? Espero que vocês tenham tirado algum aprendizado, alguma coisa para o conhecimento, para o dia a dia, para a vida de vocês, ou de amigos, ou de familiares, tá bom? E até a próxima. Tenha uma boa noite. Eu estou aqui assim, morrendo de frio aqui. Está fazendo 18 graus aqui. Poxa, é frio. Tá bom, Simone. Gratidão, você que está assistindo também, parabéns. Poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui também, né? E que essa semana seja uma semana, né, de muitos aprendizados práticos, né? Que esses aprendizados que você viu aqui sejam um aprendizado que construa, né? Agregue para você, que agregou para a gente. Apesar de a gente estar à frente, eu sempre digo que eu estou aprendendo. Então, essa é a oportunidade, né? Aprenda sempre, esteja aberto, né? Eu vi até até uma frase, nem sei onde foi, mas a mente ela só serve aberta, né? Alguma coisa, não sei se, enfim, se faltou alguma coisa, mas o sentido é que você esteja aberto, né, para o aprendizado. E isso vai fazer você crescer muito mais rápido, você vai vivenciar coisas novas, e isso é muito bom, tá? Então, gratidão, Simone, até a próxima. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Tchau.